agora está começando a voltar, né? Então, gradativamente, a gente sabe que tem muitos lotes ainda que estão bloqueados, lotes especiais, né? Mas ao pouco as coisas do templo estão retomando, né? Então, é importante, né? A gente fala um pouco de números, né? Mas a importância, por exemplo, quando a gente faz a nossa genealogia, a gente consegue vários nomes, para que seja contabilizado esses nomes dentro da nossa, teoricamente, nossos números, nós precisamos imprimir esses nomes. Não adianta eu só colocar lá na minha árvore e reservar. Se eu não imprimir os cartões, mesmo que seja de forma eletrônica, esses cartões não são contabilizados que eu tinha feito. Por exemplo, a meta é que pelo menos cada membro, são 70 membros, de cada ala, envie pelo menos um nome durante o ano. Então, pode ter irmão que vai mandar 100 nomes, considerou um irmão. Então, o ideal é que o maior número de pessoas consigam enviar um nome de um familiar para o templo. Mas eu gostaria de reservar esses nomes para eu fazer. Não tem problema, você imprime os cartões, conforme o templo for voltando, você vai fazendo as atividades no templo. Não, eu quero que o meu antepassado já esperou tanto tempo, quero que seja rápido. Você entra lá na aba lá, compartilhar, e você compartilha com o templo. Em qualquer lugar do mundo que tiver um templo aberto, as ordenanças vão ser feitas pelo seu antepassado. Então, antes eu segurava bastante, Eu tinha um amor muito grande ali, ficava segurando, cheguei a ter mais de 200 nomes guardados lá na minha, reservado para mim, e eu não conseguia. Eu demorei, às vezes, 2 anos para fazer tudo. E eu queria fazer tudo, batismo, fazer tudo, E eu não conseguia. Aí eu percebi que eles não podiam esperar mais. Daí eu comecei a compartilhar essas ordenanças com o tempo. E eu vejo depois lá, eu vou conferindo, quando é feita a ordenança. Fez lá umas foi feita em Utah, outras em Nova York. Então, em cada lugar do mundo, onde tiver disponibilidade, o sistema da igreja libera para fazer as ordenanças. Então, irmãos, eu queria agradecer, vocês que estarem presentes, esses treinamentos, a frequência que a gente está fazendo, o objetivo é orientar vocês, para que possam, assim, também introduzir essas informações para a ala de vocês. Então, as alas que ainda não têm um líder do templo, história da família, conversem com o bispado, conversem com a liderança de vocês para que possa ser chamado. Porque daí fica mais fácil para o quórum de elders e para a cidade de Socorro, tendo um líder que vai cuidar simplesmente só disso. A única responsabilidade dele é receber orientação, passar essas orientações também para os consultores. E chamem consultores. Consultores, quanto mais tiver, mais vocês vão conseguir fazer o trabalho, porque é eles que vão estar ali, a linha de frente, sempre trabalhando, ajudando. Os consultores são essenciais. E quanto mais chamarem, mais a gente vai treinar, mais a gente vai orientar para que eles possam fazer o trabalho. E eles que vão estar diretamente em contato com os membros, E eles podem ter outro chamado. Mas ela é professora na primária. Não tem problema. Ela pode também ser consultora. Evitem chamar irmãs da presidência. A irmã é presidente da primária. É presidente do Estado de Socorro. Ela também vai ser consultora? Pode. Não impede. Mas ela já vai ter muito trabalho. E eu tenho certeza que tem espaço para muita gente. Tem muita gente na ala que às vezes está lá, e tem a oportunidade de aprender. E eu tenho certeza que essas pessoas que forem chamadas, se estiverem trabalhando nesse chamado, vai realmente se ter a presença do Espírito no lar dela, vai ajudar a levar o Espírito para a casa das famílias e, consequentemente, o Espírito da ala e o Espírito da estaca vai melhorar muito. O presidente da estaca fez várias mudanças, com o sumo conselho. A única coisa que eu orava, eu falava: Senhor, por favor, não me tira o tempo e história da família,
Pode me fazer qualquer outra coisa, mas não me tire desse chamado que me ajuda demais. Eu tenho uma presença muito forte do Espírito. E eu conto com a presença de vocês nos treinamentos, nas orientações. Né? São sempre reuniões rápidas, a gente está evitando fazer coisas muito longas para que a gente possa, né, ter a presença cada vez maior e o engajamento de vocês. Né? E a gente vai sempre compartilhando lá no grupo. Vocês que são líderes, que tiver consultores que foram chamados, novos líderes, mandem para mim para eu colocar lá no grupo, né? Porque daí um grupo com todo mundo junto, todas as informações ficam centralizadas, né? Se as pessoas não estão no grupo da Estaca, me mandem que eu vou acrescentando todos os líderes lá, que é lá simplesmente para informações do tempo, história da família, orientações, treinamentos, etc. Tá bom? Muito obrigado. Eu deixo essa minha parte em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, irmão Wesley. Obrigadão. Patrícia, o tempo é seu. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Wesley. Foi muito bom tudo que você falou, que é sempre bom, né, a gente reforçar, relembrar, né, essas coisas todas. E como Wesley, eu também sou bem apegada à história da família. Quando eu recebi esse chamado, eu vou falar para vocês, eu comemorei muito. Eu gosto demais. Então, assim, do mesmo jeito que o Wesley não queria que fosse, né, tirassem essa responsabilidade dele, eu fiquei feliz quando eu recebi a responsabilidade, porque eu gosto muito. A gente fica apegado mesmo ao trabalho, né? Mas eu gostaria de saber um pouquinho sobre vocês aí. Tenho passado tarefinhas, algumas coisas para vocês fazerem. Eu queria saber se alguém quer compartilhar conosco alguma experiência, como é que foi, se alguém buscou o próprio nome, igual eu falei no treinamento passado, se encontrou algum documento legal. Conta aí pra gente como foi. Ninguém buscou o próprio nome? Não acredito. Então, já que vocês estão tímidos, eu vou falando e depois, se vocês quiserem compartilhar, vocês compartilham, tá bom? Às vezes, vocês colocam perguntas no chat, e às vezes, por conta da correria, eu esqueço de olhar, mas depois eu vejo essas perguntas, né? Teve uma vez um irmão que perguntou sobre o que ele podia fazer para ninguém mexer na árvore dele, né? E, assim, eu vi essa pergunta depois, mas eu gostaria de responder, né? Deixar aqui já registrada essa resposta. O Family Search, ele usa o método de árvore compartilhada. E pelo fato de ser compartilhada, nós não conseguimos fazer com que as pessoas não mexam na nossa árvore. Infelizmente, é assim, né? Então, às vezes, a pessoa mexe e faz um trabalho maravilhoso. E inclui nomes e tal, para a gente é top. Mas, às vezes, as pessoas se confundem, colocam outras pessoas lá. E aí a gente fica bem chateado com isso, quando mexe na nossa árvore. Mas lá no Family Search, infelizmente, isso daí é uma prática recorrente, né? Sempre acontece, porque é uma árvore compartilhada, tá bom? Então, isso foi uma pergunta que foi feita, e eu gostaria de deixar aqui essa resposta para vocês, né? Uma coisa que eu queria que vocês soubessem, que sempre que a gente está lá com a nossa árvore bonitinho, a gente pode fazer é acompanhar as pessoas que estão na nossa árvore, para que não aconteça assim, alguém mexer na nossa árvore e a gente não ficar sabendo quem foi, o que fizeram nela. Então, tem como a gente ser avisado que alguém mexeu na nossa árvore. E isso já ajuda. Oi? O Evaldo tinha levantado a mão. Ah, por favor, pode falar, Evaldo. Você está no mute, Evaldo. Você está no mute, Evaldo. Você ainda está... Aí, saiu agora. Agora saiu.
Então, a pergunta quem tinha feito, era eu que tinha feito a pergunta. Ah, então aí, ó, a resposta. Eu tenho um livro que eu encontrei da geração dos Simões, é onde está a minha família. Sim. E eu tinha inserido mais de 4 ou 5 páginas de uma família no site do Family Search, e uma pessoa que faz parte de uma outra geração, né, do mesmo linhagem, e ela foi lá, e acho que ela fez através do celular, ela foi lá, mas fez uma lambança na árvore. Está tudo modificado, entrei em contato com ela, tentei argumentar com ela, e aí a resposta dela falou assim, eu tenho livre-arbítrio, eu posso mexer a hora que eu quero, que os nomes do parente estão lá, só que é o seguinte, ela pegou esposa do primeiro casamento, os filhos do primeiro casamento, do segundo casamento, e jogou para uma pessoa só. Então, a segunda esposa, ela tem 13 filhos, e ela foi lá, ela agrupou, ela unificou, e eu não consigo desfazer só isso. Eu tentei entrar em contato com ela, falar para ela, eu peguei uma cópia do arquivo que eu tenho, eu falei, se você quiser o arquivo, você pode inserir também na área de geologia, ajudar a inserir. E ela não tive resposta. Ela pegou, não sei lá se ela ficou brava, que eu tinha falado com ela e já tinha mexido, e ela não mexeu e está lá. Aí eu tenho que voltar nas minhas pesquisas que eu tenho, que eu estou avançando lá na página quase 600, eu tenho que voltar e fazer isso para novamente zerar tudo. Mas dá um trabalho que levou 1 mês e pouco para eu colocar. Foi um mês colocando toda a descendência da parte que ela mexeu, e ela foi lá e com um simples dia ela acabou com toda a minha pesquisa. Aí tem que voltar lá. Por enquanto está lá parado. Aí eu até entrei... Não desanima quando alguém faz isso? Desanima, da tristeza, porque eu tô monitorando, estou falando que você fez, como você tinha falado, eu estou monitorando, eu coloco monitorar, aí vem alerta no meu celular, alguém mandou uma mensagem para você do Family Search, aí eu já vou lá curioso, tá? Será que colocou mais um nome ou será que ela detonou mais um nome? Mas essa dica aí é uma dica legal. Só que o Family Search realmente, depois que você falou agora, eu não tive resposta do Family Search, mas você falou na hora certa. Eles compartilhado no mundo inteiro, o pessoal tem acesso. Então, mas o que pode fazer, irmão Evaldo, vai ter que voltar lá, né? E você vai ter que refazer essa mudança, e ela vai perguntar por que você está refazendo essa mudança. Aí o que o irmão pode fazer é anexar o documento. Não, daí, quando for fazer a análise, eles vão verificar que pelo documento a sua informação está correta. Então, mas o arquivo que eu tenho, aí eu vou lá e coloco assim, esse arquivo foi extraído do livro Nossas Origens, para tal, da historiadora e pesquisadora Marta Mato. Vou lá e coloco, extrair da página tal. E ela, mesmo vendo essa informação, ela ignorou e dá a impressão que ela fez através de celular, porque celular você não consegue ver tudo isso aí. Aí, mesmo vendo essa informação, ela ignorou isso aí. Ainda coloquei certinho, José Joaquim Pereira casou pela segunda vez. Ele casou pela primeira vez com uma pessoa, que lá, o nome que é Lúcia, e a faleceu, e ele casou com a irmã dela de novo. Então, e ela pegou e jogou tudo os filhos da primeira irmã, ela jogou para a segunda. Então, tem 13 filhos lá, e ela não voltou lá para corrigir. Isso acontece mesmo. Na minha árvore fizeram isso também. Casaram filho com mãe. Não pode. Mas com o tempo. Eu vou ter que voltar lá e refazer. Felizmente vai ter que ser um retrabalho, mas consegue arrumar. Agora, quando você coloca alguma coisa errada que não está compatível no site, ele diz, o filho nasceu 10 anos depois que a mãe faleceu. E tá isso. Entendi. E tá essa informação. Mas vamos lá, não podemos desanimar, não. Não podemos. Deixa eu aproveitar e te mostrar uma coisa, então, irmão. Uma coisa que ele comentou agora foi com relação a monitorar a pessoa. Eu já falei isso para vocês no outro treinamento, mas é bom lembrar que cada pessoa falecida, aqui do lado direito, tem o monitorar com estrela. Se a gente clica aqui, a estrela fica pintadinha de preto. A partir do momento que você deixa assim, você está seguindo esse seu familiar.
qualquer alteração que for feita, você vai ser avisado através do seu e-mail, que você tem cadastrado nas bases da igreja, e você fica sabendo que mexeram. Agora, o que o irmão pode fazer é o seguinte, ó. Aqui nós estamos vendo o meu pai, por exemplo. E eu estou aqui, né? Seguindo o meu pai. Todas as alterações que foram feitas, aparece aqui, ó, na lateral, ó. Últimas alterações. E quando aparece essa parte últimas alterações, a gente clica aqui embaixo, ó, mostrar todos. Toda alteração que for feita vai aparecer aqui. Então, se uma pessoa vier e trocar, por exemplo, o nome, a data, alguma coisa, vai aparecer aqui. Nesse caso do meu pai, ninguém modificou. Aí vocês estão vendo aqui no lado direito, vem escrito referência. Mas se tivessem modificado, ó, por exemplo, aqui está excluído, tal, não está dando opção de mexer, né? Mas quando a pessoa modifica na sua árvore, tem uma opção aqui do lado que fica escrito assim, ó, restaurar. E você consegue clicar em restaurar e voltar para o que estava antes, que você fez, entendeu? Então, por isso que é legal você seguir o seu familiar, porque quando aqui do lado alguém mexer, você clica aqui do lado, vai estar escrito restaurar, você consegue voltar ao que estava antes, entende? Eu espero que você consiga restaurar, né, esses seus familiares, né, que essa pessoa mexeu, para que volte ao que era antes. Talvez fique assim, você põe, ela desfaz e tal, mas chega uma hora que ela vai cansar, né? E você fica monitorando lá e restaura. Aí não precisa você ficar pondo tudo de novo, né? É só restaurar que vai corrigindo como você deixou de princípio, tá bom? É uma boa ideia. Eu já tive esse problema, e a pessoa lá de Uberlândia, Uberaba, ela tentava colocar um parente meu que é de Carmo de Minas, ela conseguia colocar a foto dele de 1947. Eu falei, mas isso aí morreu em 1875. Como é que você vai ter foto dele? Aí eu tive que ir lá, eu fui no cartório, pesquisar, pegar o registro de falecimento, colocar para ela e provar para ela que aquela pessoa não é a mesma da família dela. Uhum. E ela estava colocando uma pessoa que faleceu em 1878 com uma pessoa que era um parente dela em 1947, mas deu trabalho em colocar. Sim. Tive que várias vezes eu entrava lá e acho que umas 2, 3 vezes na semana vinha a mensagem que a mulher tinha modificado. Eu fui insistindo, vamos ver até onde que ela vai. Aí eu colocava no resumo de vida e colocava as informações todas no resumo de vida. E ali é muito importante, se você tem conhecimento e tem o certidão de óbito, certidão de casamento da pessoa, inserir ali ajuda bastante também, porque quem é pesquisador, que conhece, quando ele vê aquela informação, opa, isso aqui eu não posso mexer, que já tem. Ele pode até acrescentar, tem gente que acrescenta. Eu já vi vários casos que na minha árvore de genealogia, várias pessoas vai lá e acrescenta foto. Ó, eu encontrei uma foto de um parente seu. Várias mensagens eu recebo isso aí. Encontrei foto de um parente seu. Coloquei lá no site. Tem problema? Eu falei, não, pode te ajudar. E outra coisa que eu fiz também, que modificou também, que o Wesley tinha comentado, outra coisa que eu mudei de tática, é quando a pessoa vai lá na minha árvore, ela acessa ali, eu vejo que ela... Eu já vou perguntar para ela se ela é membro daquele. Se ela é membro, eu já envio o arquivo para ela. Então, isso modificou bastante. Ah, eu sou membro. Eu sou da linhagem tal. Eu tenho ela aqui, eu vou mandar para você. A pessoa dá ponto de alegria. Então, antes eu guardava as informações para mim, mas não estou guardando mais. Toda vez que alguém acessa lá e quer saber alguma informação, aí a minha parte de genealogia, ela mais ou menos virou um site de pesquisa, porque a pessoa vai vir perguntando para mim aonde que eu consegui, que é o livro também, o arquivo. Aí eu vou compartilhando. É um arquivo que eu consegui com o historiador em Itajubá, e eu fico passando agora, são 1000 e poucas páginas, já faz 6 anos que eu estou inserindo, não consigo inserir tudo até agora. Então, me ajuda bastante. O irmão Carlos levantou a mão, pode falar, irmão Carlos. Bom, Patrícia, essa opção de seguir a pessoa ou de monitorar a pessoa, tem uma opção que dá para fazer isso de uma forma mais global, para todos os membros da árvore, você tem que fazer um por um? É um por um. Conforme você vai acrescentando a pessoa, você vai fazendo um por um.
E nos vivos não dá para monitorar, porque os vivos não aparecem para as outras pessoas, né? Então, no caso só dos falecidos, que dá para você monitorar e receber avisos caso alguém faça alguma modificação, tá bom? Então, conforme você vai inserindo pessoas, já vai clicando em seguindo, lá, já vai monitorando. Assim não fica ninguém de fora. Tá? Até uma sugestão aí para vocês. Obrigado. De nada. O irmão Evaldo, quando ele falou sobre colocar um resumo da vida da pessoa, quando ele disse isso, esse resumo fica na página principal, né? Eu vou mostrando aqui de novo, ó, a página do meu pai, onde tem a foto do meu pai, o nome dele, ó, bem no comecinho tem aqui em cima, ó, resumo da vida. Se eu clicar aqui em acrescentar, eu posso colocar um resumo. Ah, quem foi meu pai, o que ele gostava de fazer, às vezes um apelido, sei lá, alguma informação que eu acho importante, eu posso colocar bem aqui na primeira página. Um exemplo do que eu uso aqui nessa primeira página, aqui bem nessa parte de resumo da vida, é que, por exemplo, eu faço a minha genealogia, mas eu também ajudo na genealogia da família Ríbola, que é da parte do meu marido. E tem um primo dele que fez a genealogia, ele não é membro da igreja, e ele fez um trabalho de anos, né, buscando antepassados. E depois que ele fez todo esse trabalho, ele foi em busca da cidadania italiana, né? Tanto que a família toda lá tirou tudo, e foi mérito dele que fez essa pesquisa. E aí eu pedi para ele o arquivo com todos os dados, né? E uma coisa que ele me pediu, eu perguntei se eu poderia colocar num site de genealogia, ele permitiu, mas uma coisa que ele me pediu foi, coloque o crédito para mim, né? Porque foi ele que pesquisou. Então, cada nome que eu pego, que ele pesquisou, que eu pego das pesquisas dele, eu coloco bem no resumo de vida, eu coloco assim, dados fornecidos por Adriano Ríbola, porque dá crédito a quem merece o mérito, né, que fez a pesquisa. Então, eu faço isso um por um. Outra pergunta que foi feita, essa foi feita no treinamento passado, foi pela irmã Lucrécia Galdino, que ela estava falando sobre uma pessoa da família dela que teve 2 casamentos, ela é uma mulher, né, que teve 2 casamentos, e ela teve filhos nos 2 casamentos, e a gente ficou meio na dúvida ali com relação à parte de ordenança, né, e eu fui atrás para saber, porque todos nós sabemos que os homens, eles podem ser selados, né, se ele ficar viúvo hoje, daqui uns 2, 3 anos, ele encontrar alguém e quiser casar, esse selar, ele pode. E nós sabemos que com as irmãs isso é diferente, né? E muitas vezes fica essa pergunta, como ficam os filhos? A pessoa teve filho no casamento anterior, agora ela casou de novo. E como é que fica, né? Porque quando a gente vê exemplos disso, a gente sempre fala, o profeta casou de novo, não sei quem casou, sempre homens, né? E como ficam as mulheres? Então, funciona da seguinte maneira, até essa resposta vai para a irmã Galdino, né? Que é assim, vamos supor, eu sou casada hoje, né? E eu fui selada no templo. Vamos supor que eu fique viúva, que eu não quero ficar, mas vamos supor. E daqui uns anos eu me case novamente. Eu tenho que pedir, se eu quiser me selar novamente, eu tenho que pedir uma autorização da primeira presidência, e tem que ter uma justificativa. E nem sempre essa justificativa a irmã consegue. Então, se eu colocar como justificativa que eu quero desfazer meu selamento anterior, simplesmente porque eu casei novamente, pode ser negado, entende? E a pessoa ficar só selada mesmo ao primeiro marido, e mesmo que ela venha ter filhos e tudo, esses filhos, né, esse marido não vai ser selado a ela. Aí eu fiquei nessa dúvida, né, mas e aí, como é que faz tudo mais, né? Então, acontece da seguinte maneira, a mulher, em vida, ela só pode ser selada apenas uma vez, mas, quando ela falecer, ela pode ser selada ao primeiro marido e aos filhos do primeiro marido, e ser selada ao segundo marido e aos filhos do segundo marido. E se ela teve terceiro marido, a mesma coisa. Mas aí você vai falar, mas aí, ela vai ficar casada com vários homens? Funciona assim. O Senhor é quem vai decidir o que vai acontecer depois. Ela não vai ficar com 2, 3 maridos, ela vai ficar com apenas um marido. Mas a ordenança feita entre o marido e a mulher e os filhos vai ser feita.
né? Então, quando um marido é selado à esposa e vem os filhos, mesmo que esse casamento seja desfeito, o selamento de filhos não é desfeito, né? Então, essa mulher, depois que falecer, ela pode ser selada a cada marido que ela teve, com seus respectivos filhos, e o Senhor é quem vai decidir o destino aí de quem vai ser o marido dela mesmo depois, mas os filhos serão selados aos seus pais, tá bom? Então, em vida não tem como, mas falecida tem como, né? Então, fica a resposta aí para a irmã Lucrécia, que ela queria saber, e essa é a resposta, tá bom? E vocês têm mais alguma dúvida que eu tenho esquecido de responder? Acho que isso que veio na minha mente agora. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar depois, vocês vão mandando aí no chat que eu vejo, tá bom? O que eu gostaria de falar também para vocês, que como o irmão Wesley contou, esse mês nós temos a maratona de indexação, que é a nível Brasil, né? Então, todo o Brasil vai estar lá fazendo indexação. Hoje, né, não se conta mais quantas indexações cada pessoa fez, porque isso gerava competição, e algumas pessoas querendo, né, ter número e tal, às vezes ela colocava qualquer coisa, não indexava direito, e não é esse o objetivo. Então, o que mostra o relatório de indexação hoje? Quem indexou? Eu não sei quantas indexou. Então, se eu indexar 1.000 e o meu filho indexar 5.000, eu não vou saber. Eu vou saber que eu indexei e o meu filho indexou, mas quantas cada um indexou, não tem mais como saber, né? Mas, quando tem a maratona, a gente consegue saber a nível de estaca, quanto a estaca fez e quanto cada ala fez, mas quanto cada um fez, não tem mais como. E aí tem gente que fala assim, mas às vezes os projetos que tem para indexar são muito difíceis, né? Exclusivamente esse mês, eles estão colocando projetos mais fáceis, né? Então, a gente pode até incentivar mais as pessoas da ala que nunca fizeram indexação, que não conhecem, para que elas iniciem, porque aí pega o gosto, depois ela vai partindo para desafios mais difíceis, né? Mas a data que a presidência da área passou, né, que é o que está sendo divulgado sobre a maratona, é essa aqui, ó, de 16 a 19 de julho. E quando eles colocam aqui, ó, foco na qualidade, é que assim, não precisa correr. O que eles querem é que seja bem feito, uma coisa bem feita. Então, se cada um de nós aqui, como líderes, pudermos indexar pelo menos um lote vem 3 documentos, às vezes 2 só, já ajuda muito, sabe? E nós temos que lembrar que isso daqui ajuda muita gente, pode às vezes ajudar até a gente mesmo. Eu nunca tive a felicidade de indexar um registro que fosse para uso pessoal depois, mas eu conheço pessoas que já tiveram esse prazer. E com relação ao templo, irmã Lucrécia, é o seguinte, os templos, eles estão passando por fases, né? Tem fase 1, fase 2, ainda está na fase de ordenâncias próprias, né? Então, não está sendo feito assim, eu vou e para passar no templo, eu não consigo se eu não for convidada aí de uma pessoa que está passando pelo templo, né? Mas, por enquanto, continua só ordenanças próprias. Eu perguntei, a minha sogra e o meu sogro, eles servem na presidência do Templo de São Paulo, até perguntei para eles, né, porque São Paulo é um lugar muito, né, cheio, né, o Covid, né, tomou conta, né, e aí eu perguntei para eles falaram assim, olha, a gente nunca tem informação de quando vai mudar de fase, a gente só fica vendo no jornal, por exemplo, chegou uma variante nova, aí a gente já se preocupa, porque São Paulo, pelo fato de ser um polo muito, né, muita gente vem de outros países, né, muita circulação de pessoas, então, o vírus sempre circula mais, né, por lá. E isso acaba adiando mais para que o templo passe para outras fases. Então, por enquanto, no Brasil, o único templo que vai para a fase 3 é o templo de Manaus. Nenhum outro. Por enquanto, os outros vão ficar todos na fase que está, que é para ordenança própria. Ó, meu marido colocou agora
um link que tem as notícias da igreja que está falando sobre isso. Então, por enquanto, a gente vai ficar mesmo nessa parte de ordenâncias próprias, tá bom? Eu gostaria de ver para vocês aqui, que eu fiquei pensando, né, que muitas pessoas têm dificuldade de fazer a história da família pelo simples fato de não ter um computador. E também acontece dos consultores de história da família estarem na capela, ou mais para frente, quando a gente conseguir estar mais juntos uns com os outros, de fazer uma visita, por exemplo, e alguém fazer na hora uma pergunta sobre a árvore e tal, e a gente não tem um computador ali na hora para poder mostrar, né, como funciona a genealogia e o site do Family Search. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente faz pelo nosso celular, né? Eu fiquei na busca aí de como eu poderia mostrar para vocês uma maneira de mostrar como que funciona isso, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir, só um minutinho. Eu vou espelhar aqui o meu celular e a gente já vai ver. Belezinha, aqui vocês estão vendo a tela do meu celular, né? Quando nós estamos com o celular, nós temos que baixar o seguinte aplicativo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aplicativo aqui, Árvore Familiar, né? Que tem essa árvorezinha. E também eu baixo Recordações, eu uso esses dois, né? Quando a gente clica aqui em Árvore Familiar, ele vai abrir a nossa árvore. E vocês estão vendo aqui, ó, eu estou compartilhando com vocês a minha própria árvore. Né? Se vocês estiverem assistindo agora o treinamento pelo celular, por exemplo, se vocês estiverem vendo pequeno, não sei se vai estar pequeno para vocês, vocês podem com o dedo aumentar assim, que dá para ter uma visualização melhor, tá bom? E aqui em cima, ó, nós temos 3 risquinhos. Esses 3 risquinhos, eles trazem algumas informações para a gente. Estou clicando no lugar errado. Trazem algumas informações. O que é interessante que eu queria compartilhar com vocês, que tem coisas que a gente tem aqui no aplicativo que a gente não tem na árvore lá, essa informação, quando mexe pelo computador, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês disso. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem tarefas e tal, tem algumas coisas, né? Eu vou falar sobre alguns e eu vou mostrar para vocês depois, então, qual que é o que não tem lá na nossa árvore quando mexe pelo computador. Quando a gente clica aqui no primeiro, ó, tem a árvore, que vai mostrar a árvore da pessoa. Depois, ó, tem tarefas. Tá vendo? Quando mostra tarefas, ele vai mostrando, ó, nomes de pessoas da minha árvore que eu tenho tarefas para fazer. Então, por exemplo, ó, tudo isso que está em laranja são pessoas que eu preciso ter mais informação de data. Então, se eu clicar aqui, ó, ele está mostrando para mim informações, ó, e tem pessoas em laranja, e fica escrito, ó, o registro dessa pessoa precisa de uma data padronizada, um evento de casamento, batismo, morte, porque eu não tenho ainda nenhuma data, e eu não coloquei nada, né? Então, eles ficam todos assim, ó, em laranja. A gente não consegue fazer nenhuma ordenança enquanto estiver em laranja. Esses verdes está mostrando para mim, ó, que eu posso fazer a ordenança, tá prontinho, tá vendo? Tudo prontinho, eu posso pegar, reservar ou mandar para o templo para que seja feita a ordenança. Essa outra aqui, ó, que está em azulzinho, também é uma tarefa que eu já comentei com vocês no treinamento anterior, do mês passado, que é quando o Family Search encontra algum documento que pode ser daquele antepassado. Né? Então, se a gente vai virando aqui, ó, tem algumas pessoas com esse azulzinho aqui do lado, tá vendo? E esse azulzinho aqui tá falando, ó, talvez esse registro que eu encontrei seja dessa pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. A Rosa Augusta da Silva tem um azulzinho aqui do lado. Quando eu clico, aparece aqui, ó, Augusta da Silva. Aí eu clico na setinha do lado, aí tá mostrando aqui, ó, algumas informações. E aí eu tenho que ver
cada detalhe, para ver se é a pessoa mesmo, comparar com o que eu já estou sabendo, para ver se existe uma correspondência ou não, né? E se tiver, aí eu incluo na minha árvore, né? Mas o Family Search, ele sempre está querendo mostrar para a gente, ó, Iraci Gomes Marinho, por exemplo, olha aqui, ó, tem Iraci Gomes aqui como documento e tem Pereira Gomes, pode ser que seja o nome dela de solteira. Então, vamos supor que eu clique aqui no primeiro nome, ó, Iraci Gomes Marinho. Aí abre aqui para mim, ó, nome de Iraci, o registro é de óbito, tem o nome do pai, tem o nome da mãe, e aqui é essa sugestão que eles estão me dando. E aí eu posso ver se é a pessoa ou não. E o legal disso é que se essa pessoa estiver na minha árvore, com esse íconezinho laranja, e eu conseguir agora datas, ela sai do laranja e passa por verde. Eu posso mandar para fazer ordenanças por essa pessoa. Outra coisa que tem aqui, eu passei para vocês tarefas, né? Aqui tem a parte de templo, ó. Coisas que são os nomes que estão reservados, tá vendo? Minhas reservas, ó, tem 72 reservas. Que estão aqui, ó, compartilhados, eu compartilhei 4. Concluídos, que já foram feitas as ordenanças. Então, a gente tem como acompanhar isso daqui. Se eu reservar para eu fazer e depois fizer igual o irmão Wesley, não vai dar para fazer tudo isso, né? Eles têm pressa. Eu quiser compartilhar com o templo, eu posso compartilhar, entendeu? Isso aqui é bem tranquilo. Ó, depois, nós temos aqui, ó, pesquisar registros históricos. Se a gente clicar nessa parte, nós vamos exatamente para onde nós estávamos também no treinamento passado, que é aquela parte que a gente vem aqui e coloca o primeiro nome, o segundo nome, informação pode ser de nascimento, casamento e procurar registro. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Ivaldo, que é o meu pai, e o sobrenome, Rodrigues Correia. Ele nasceu em Pernambuco. E aí eu vou só colocar pesquisar. E aí ele vai pesquisar igualzinho eu mostrei para vocês lá no computador. Ó, apareceu Ivânia, José Ivan. Aí vai aparecendo aqui algumas pessoas. Não encontrou, tá precisando de mais dados. Aí eu volto lá, coloco mais dados para ver se encontra. Então, às vezes, a gente está numa espera de médico, num lugar entediante, na fila do banco, vai demorar. Quer ganhar tempo? Você pode até aproveitar lá esse tempinho que você está ali e já começar a fazer umas pesquisas, se quiser, né? Porque o celular está na mão, fica muito mais fácil, né? Tem uma parte aqui que fala sobre parentes ao redor. Né? Ele pergunta, será que você tem algum parente próximo de você, alguma coisa assim? Aí, ó, ele começa a buscar, para ver se tem alguém aqui nas proximidades que a gente tá perto, né? Eu já fiz essa busca e não tem ninguém aqui por perto, isso eu já sabia também, porque... Mas é legal que às vezes vai encontrar alguém que você que está fazendo a árvore, você nem está sabendo, e vocês podem saber, porque a distância é de 30 metros, né? E a gente pode compartilhar informações e dados. Outra coisa que é legal também, esse aqui eu não lembro de ter visto lá no site, pelo computador, que é mapear meus antepassados. Ele mostra no mapa, ó, onde estão as pessoas, ó, quantas estão em São Paulo, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês, minha família tem muito em Pernambuco, ó, tem na Paraíba, ele vai mostrando, ó, onde está. E conforme eu vou abrindo, ele vai mostrando mais. E se eu vou fechando, vai juntando, ó, viu? Então, se você tiver parente em outros países, vai aparecer aqui em outros lugares as bolinhas de parentes que estão em outros países. É bem legal que você vai conseguir mapear um pouquinho dos seus familiares, né? Tem essa opção aqui, ó, que é nova, que é melhorar o nome de alguns lugares. Isso aqui é só uma contribuição para ajudar o Family Search, mas assim, eu não uso muito, mas é que tem nomes de lugares que mudaram e tal, e eles às vezes precisam de ajuda para a gente contribuir com isso, né? Mas é algo que realmente eu mesma não mexi muito. Depois tem essa parte aqui que eu queria mostrar muito para vocês, ó. Minhas contribuições. Essa parte mostram dados estatísticos. E essa parte aqui também nunca vi lá no site, quando eu mexo pelo computador. Então, por exemplo, ó, aqui quando mostra, no meu, está mostrando a primeira parte, está escrito todas. Então, ele está juntando tudo que eu já contribuí.
seja pondo o nome, seja pondo foto, seja pondo documento. Então, ele não está separando, ele só juntou tudo que eu já coloquei. Aí ele está falando que eu já coloquei 14.553 contribuições. Mas aí depois ele começa a esmiuçar o que foi cada contribuição. Então, por exemplo, quantas fontes eu coloquei? O que são fontes? Os documentos, né? Que eu já achei no Family Search. Então, ele mostra por ano, ó. Por exemplo, 2020, aproveitei essa pandemia e trabalhei bastante, ó. Eu coloquei 2.630 fontes, né? Ou seja, foram 2.630 documentos que eu encontrei. Então, você consegue quantificar o seu trabalho. Aí, depois, ele mostra aqui, ó, recordações, que são as fotos de documento, quanto que eu coloquei, né? As histórias. Aí, por exemplo, aqui está mostrando que em 2014, que foi quando eu comecei a mexer com Family Search, eu coloquei 43. Aí, 2015, 2016, não coloquei nada. Eu não estava convertida ao trabalho. Aí, em 2017, eu coloquei 169. Aí, começou a melhorar. Tá vendo? 2018, já fiz muito mais que 2019. Né? Quer dizer, 2018, eu coloquei muito mais que 2017. Em 2019, já me animei muito. Em 2020, aí foi animação total, né? Mas você já vem aqui, ó, que já 2021 já não está tão animado. Eu posso melhorar nisso aqui, né? E também tem aquele negócio que a gente tem curiosidade de saber, né? Quantas pessoas eu tenho na minha árvore? Às vezes a gente quer saber, né? É só clicar aqui, ó. Pessoas, ó. No total, eu criei 2.079 pessoas na minha árvore, né? Então, dá para você saber. Às vezes, a gente tem essa curiosidade de saber pelo aplicativo, tem como a gente saber, né? Então, é uma maneira também de vocês mexerem, né? E saberem mais coisas. Esse outro ícone embaixo, atividades de história da família, são coisas, explicações e tudo mais que o Family Search tem lá para dar. E essa parte de mensagem são pessoas que vão mandando mensagem para a gente, perguntando quem é a pessoa, né? Será que você é meu parente? Então, isso aqui tudo pessoas que já mandaram mensagem para mim. Do lado tem aqui, ó, descobertas, que quando o Family Search me avisa, por exemplo, aniversário da sua avó, aniversário de tal pessoa. Aqui são algumas pessoas que agradeceram por eu ter feito indexação, e elas agradecem. Então, se a gente mexe nessa parte, tem muita coisa legal. E é por isso que eu queria mostrar isso para vocês hoje, porque é o que eu falei, às vezes a gente só mexe nessa parte no computador e não sabe como é no aplicativo. E aí, o celular, a gente tem sempre em mãos, né? Então, às vezes, ali na capela, na saída ali, tem uma pessoa que vai te fazer uma pergunta. Você vai saber mexer no seu aplicativo e vai poder ajudar essa pessoa, né? São coisas assim que o que eu sempre falo que é só mexendo para a gente saber como é que funciona, né? Então, quis hoje só mostrar um pouco para vocês de como que é feito pelo celular, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso à tecnologia. Então, tudo que a gente pode usar para fazer a nossa genealogia, a gente tem que saber como é que faz, né? Então, eu sei que eu fui abordada outro dia no portão da capela por uma pessoa me fazendo uma pergunta, né? Na hora ali, que eu tinha era o meu celular, era a maneira que eu tinha para explicar essa pessoa. Então, que vocês possam usar esse recurso também para benefício próprio e benefício das pessoas com quem vocês têm ao lado, né? Também teve um irmão que me mandou uma mensagem dizendo o que vai acontecer com a árvore dele quando ele falecer. Eu já comentei com vocês, mas infelizmente quando a gente falecer, nossa árvore, a parte viva da nossa árvore é apagada, só ficam os falecidos, né? E eu conversei com esse irmão, falei para ele, a gente pode salvar nossa árvore em outros sites, que não vai acontecer isso quando você falecer, para que seus antepassados possam ter acesso a essa árvore, né? E aí fica aquela dúvida, e aí, mas será que eu vou ter um antepassado? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Tem um vídeo do Elder Godoy, que ele falou que ele ficou pensando com relação a isso, né? Que ele foi o pioneiro na igreja. E aí ele ficou, mas será que eu fui o pioneiro mesmo, né? E ele conta a experiência dele. E ele fala que provavelmente não foi ele o pioneiro, foi o avô dele já falecido que foi o pioneiro.
que foi um instrumento para que os missionários encontrassem o Elder Godoy aqui, nesse momento da vida, e ele fosse ensinado. Né? Pode ser que eu seja, por exemplo, eu não sou a única que sou membro da minha família, mas se eu fosse a única que fosse membro da família e o trabalho cessasse, pode ser que no futuro, depois que eu falecesse, eu pudesse ajudar alguém da minha família aí do futuro, né? Alguns dos meus ascendentes, a buscarem, a serem ensinados e entrarem para a igreja também de Cristo e fazerem esse trabalho. E vou encontrar lá o que eu fiz. Né? Eles vão buscar, vão procurar na internet, sites parceiros, alguma coisa, e vão encontrar alguma coisa. Então, eu acredito mesmo que isso é possível. Né? Eu sei que quando a gente quer, a gente consegue. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês continuem a busca, não parem. Não parem, incentivem as pessoas ao redor. Conversem com seus parentes, vocês vão conversar com pessoas que vocês há muito tempo não falam, que são parentes de vocês. E isso vai ser muito bom. No chat, meu marido acabou de colocar o link do vídeo em que o Elder Godoy, ele fala dessa experiência do avô dele. É muito legal de ser assistido esse vídeo. Se vocês puderem assistir, eu acho que vai ser de bom proveito para vocês. Né? Eu sei que Cristo vive e que ele nos ama, né? E quanto mais o tempo passar, mais opções e mais tecnologia e mais coisas vão surgir para que a gente possa trabalhar na história da família. Né? Eu vou encerrar por agora o nosso treinamento, porque o Sumo tem uma reunião, né? Mas eu sei que eu faço esse trabalho com muito amor. Se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma coisa, eu estou à disposição. Inclusive, eu falei para a irmã Elisângela que eu nunca divulgo o número do meu celular aqui, porque a gente depois coloca no YouTube e não fica legal. Mas quem tiver no grupo lá da Estacas, tem meu número lá. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. E se eu não souber responder, a gente vai atrás. Tem outros irmãos que podem ajudar. A gente tem que se ajudar para que essa obra possa crescer, né? Ninguém consegue ser missionário sozinho, a gente tem que ter nossos companheiros e companheiras para ajudar, né? Então, eu sei que todos nós somos capazes de fazer esse trabalho. E é esse treinamento que eu deixo com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Patrícia, foi ótimo. Parece que passa muito rápido o tempo, né? A gente fica ali parado, querendo ouvir, aprender, tentar enfiar tudo na nossa cabecinha. Por isso que a gente está sempre tentando fazer esses treinamentos, para que a gente possa conseguir mais informações e gravar em nossa mente, para a gente ajudar não só nós, mas outras pessoas também. Então, quando vocês tiverem dúvida, assim como a Patrícia falou, né? Tem dúvida, bora perguntar, né? Porque as dúvidas, elas surgem para que a gente possa esclarecer e não só nos ajudar, mas ajudar outras pessoas também, né? Foi muito importante eu saber sobre quando a mulher morre, né? O processo que acontece aí. A gente sempre ficou, acho que desde que eu entrei na igreja tinha essas dúvidas aí, e olha só, né? Estou sabendo hoje. Então, por isso que é tão importante, né? A gente estar aqui aprendendo um pouquinho todas as vezes, né? Então tá bom. Queria muito, muito agradecer a presença de todos vocês. Foi um grande prazer nessa tarde, né? Nesse domingo. Agradecer a todos por estarem aqui nos ajudando a esse grande trabalho, né? E um trabalho tão necessário e importante para que a gente possa estar em família um dia novamente à presença do Pai. Queria desejar uma boa tarde a todos vocês, de todo o meu coração, uma linda semana para todas. E para a gente encerrar, o irmão Carlos Roberto Vilaboas, o esposo da irmã Marta, né? O segundo conselheiro do coro da ala Morumbi, ele vai nos oferecer a última oração. Sou eu, obrigado. Nosso querido e amado Pai Celestial,